Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas o que vivi no feriado de finados do ano passado mudou completamente minha perspectiva. Sou de uma cidade pequena no interior do Paraná e sempre gostei de explorar as trilhas e matas ao redor. Uma dessas trilhas, que leva a um cemitério abandonado, sempre foi cercada por lendas. Diziam que nos anos 60, uma família inteira desapareceu misteriosamente ali perto, e que o cemitério é assombrado desde então. Naquele dia, convenci meu primo e 2 amigos a me acompanharem. Todos nós estávamos empolgados com a ideia de explorar o lugar e talvez tirar algumas fotos para postar. Começamos a trilha por volta das 4 da tarde, imaginando que teríamos tempo de sobra para voltar antes de escurecer. A trilha era densa, com galhos baixos e uma vegetação que parecia fechar o caminho. Quando chegamos ao cemitério, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e vermelho. As cruzes estavam cobertas de musgo e algumas sepulturas tinham rachaduras ou estavam parcialmente afundadas. O lugar exalava um silêncio tão profundo que até o vento parecia ter medo de passar por ali. Enquanto explorávamos, encontramos uma velha capela no centro do cemitério. Estava em ruínas, mas ainda se mantinha de pé. Entramos, curiosos, e vimos um altar coberto de poeira e teias de aranha. Uma cruz de madeira pendia torta na parede, e havia velas derretidas no chão. Decidimos tirar algumas fotos antes de ir embora, mas, ao apontar a lanterna do celular para o canto da capela, meu primo congelou. "Vocês estão vendo isso?" Ele perguntou, com a voz trêmula. No canto, havia uma figura agachada. Era pequena, magra, com a pele pálida e olhos que refletiam a luz da lanterna como os de um animal. Ficamos paralisados por um momento, sem saber se era uma pessoa ou algo mais. Então, a figura se levantou lentamente. Era alta, muito mais alta do que parecia, e tinha um movimento estranho, quase como se estivesse se esticando depois de muito tempo encolhida. Sem esperar para descobrir mais, saímos correndo. O som dos nossos passos ecoava pelo cemitério, mas, enquanto corríamos, era como se o lugar não acabasse. A trilha que deveria nos levar de volta parecia mudar, e tudo ao redor estava cada vez mais escuro. Comecei a sentir que algo estava nos seguindo. Era um som baixo, como passos leves, mais rápidos, que vinham de todas as direções. Finalmente, avistamos a entrada da trilha, e com ela, o carro. Entramos e trancamos as portas, respirando pesado. Olhamos para trás, pela janela, mas não havia nada ali. Apenas a mata, agora envolta em um silêncio aterrorizante. Dirigimos de volta à cidade sem dizer uma palavra, cada um perdido em seus pensamentos. Na manhã seguinte, quando olhei as fotos que tiramos, senti um frio na espinha. Em uma das imagens da capela, bem ao fundo, dava para ver a mesma figura de antes, parada e nos observando. Apaguei a foto imediatamente, mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. Desde então, ninguém do grupo quis voltar àquela trilha. Acreditamos que tivemos sorte de sair de lá com vida. Ainda ouço relatos de pessoas que dizem ouvir gritos vindos daquela direção, mas não pretendo conferir. A trilha e o cemitério agora fazem parte de uma memória que prefiro deixar esquecida. Quando eu tinha 22 anos, fui morar sozinha em um pequeno apartamento no centro de Recife. Era o que eu podia pagar com meu salário de estagiária, e eu gostava da ideia de finalmente ter o meu espaço. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um elevador que parecia ter saído de um filme de terror, mas o aluguel cabia no meu bolso, e isso era o mais importante. Logo na primeira semana, algo me chamou a atenção. Sempre que eu voltava do trabalho, encontrava um pequeno papel dobrado e empurrado por baixo da porta. No começo, achei que fosse propaganda, mas, ao abrir o primeiro bilhete, fiquei confusa. Era apenas um desenho, um traço simples de uma janela com cortinas abertas. Não havia nenhum texto, nenhuma explicação. Os bilhetes continuaram chegando, sempre com desenhos diferentes. Uma porta entreaberta, uma lâmpada acesa, uma escada. Perguntei ao zelador se ele tinha visto alguém por perto, mas ele deu de ombros, dizendo que ninguém estranho tinha entrado no prédio. Comecei a ficar paranoica, tentando vigiar o corredor pela pequena abertura da minha porta, mas nunca via nada. Uma noite,
Decidi ficar acordada até tarde, esperando para pegar a pessoa no flagra. Fiquei no escuro, sentada no chão da sala, com a porta da frente em vista. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos leves no corredor. Meu coração disparou. Levantei-me silenciosamente e espiei pelo olho mágico. Vi apenas uma sombra que se movia rápida e silenciosamente. Esperei alguns minutos antes de abrir a porta. Como esperado, havia mais um bilhete. Dessa vez, o desenho era de uma cama, com algo que parecia uma pessoa deitada nela. Minha ansiedade atingiu o pico. Decidi que precisava de ajuda. Contei o que estava acontecendo para um amigo, Lucas, que insistiu em passar a noite no meu apartamento. Ele disse que não ia deixar eu lidar com isso sozinha. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que consegui dormir de verdade. Na manhã seguinte, encontramos outro bilhete, mas dessa vez Lucas estava ali para ver. O desenho mostrava 2 figuras sentadas em um sofá, como se a pessoa soubesse que ele estava comigo. Aquilo deixou tanto ele quanto eu apavorados. Lucas sugeriu irmos à delegacia e finalmente resolvi denunciar. Os policiais foram até o prédio e verificaram as câmeras de segurança. Para meu choque, elas mostravam uma figura encapuzada saindo do apartamento logo ao lado do meu, empurrando os bilhetes por baixo da minha porta antes de voltar para o próprio apartamento. O estranho era que o apartamento ao lado estava vazio há meses, segundo o zelador. A polícia forçou a entrada no apartamento ao lado e o que encontramos lá dentro me deixa arrepiada até hoje. O lugar estava cheio de desenhos, as mesmas imagens que eu recebia nos bilhetes, espalhados pelas paredes, pelo chão, por toda parte. No centro do quarto principal havia um colchão velho e em cima dele uma câmera de vídeo apontada diretamente para a parede que dividia meu apartamento do dele. Foi quando percebi que ele estava me observando através de algum buraco ou rachadura. O homem foi preso algumas horas depois. Ele tinha histórico de comportamento obsessivo e já havia sido denunciado por invadir apartamentos em outras cidades. O que ele planejava fazer comigo, nunca vou saber, e prefiro não imaginar. Mudei-me do apartamento no dia seguinte, e desde então, sempre verifico muito bem os históricos de lugares onde vou morar. Espero nunca mais passar por algo assim. E para quem estiver lendo isso, sempre confiem nos seus instintos. Se algo parecer errado, provavelmente está. Decidi finalmente compartilhar minha própria história de stalker aqui. Espero que você aproveite mais do que eu aproveitei. Durante a faculdade, namorei um músico local bem conhecido e talentoso chamado Tim. Como todo namorado horrível no começo, ele era um parceiro carinhoso, atencioso, carismático, aparentemente normal. Ele me fazia mixtapes, cozinhava minhas refeições favoritas e dedicava músicas a mim em open mics pela cidade. Eu, jovem, tola e ingênua, estava profundamente encantada pelo seu mistério, seu lado sombrio e sua aura artística. No entanto, ao longo de nosso relacionamento de 1 ano, a saúde mental dele piorou bastante. Ele conseguia parecer lúcido e normal na frente de outras pessoas, mas, em privado, começou a sofrer de delírios, mentir compulsivamente e criar arte com temas de estupro e assassinato. Eu estava desesperada e a condição dele estava me exaurindo, mas eu fazia o meu melhor para ser gentil, compreensiva e apoiar. Eu o amava e acreditava que ele não deveria enfrentar a doença mental sozinho. Uma vez, ele desapareceu sem deixar vestígios por um dia inteiro. Encontrei seu apartamento vazio, as luzes acesas, a porta da frente escancarada, o telefone na mesa de cabeceira. Respirei fundo e liguei por toda a cidade por horas, até finalmente descobrir que ele havia sido internado involuntariamente em um hospital psiquiátrico. Eu fiz o meu melhor para ser forte por ele, vendo-o todos os dias durante as visitas supervisionadas, levando-lhe seus livros favoritos para passar o tempo e o abraçando enquanto ele chorava dizendo que tudo aquilo era um erro, que ele não pertencia ali. Foi surreal ver meu namorado gentil, inteligente e normal, embora depressivo, cercado por pacientes de longo prazo do hospital psiquiátrico, visivelmente insanos. Sério, o lugar parecia algo saído de um filme de terror. Em retrospecto, nenhum dos funcionários nunca me contou a verdadeira razão de ele estar lá, e eu era educada e ingênua demais para perguntar.
Nosso relacionamento terminou alguns meses depois. Eu encontrei evidências inegáveis de que ele estava me traindo e, secretamente aliviada, o confrontei. Eu disse a ele para sair do meu apartamento e nunca mais voltar. Ele quebrou. O Tim gentil que eu conhecia e amava se derreteu e revelou uma nova persona com olhos mortos, selvagens, de animal. Ele ameaçou se matar com pílulas, a menos que eu o aceitasse de volta. Mas eu já estava completamente acabada e chamei a polícia. Eles não ajudaram muito, mas Tim foi embora. Eu o bloqueei em todos os lugares e nunca mais entrei em contato, mas ele me deixou mensagens de voz insanas de diferentes números durante semanas depois. Eu estava relativamente inabalada e as coisas voltaram à normalidade. Me formei e consegui um ótimo emprego na mesma cidade universitária descolada. 6 meses depois, acordei com mensagens preocupadas de amigos em comum, dizendo que não queriam me assustar, mas Tim estava sem seus remédios, claramente maníaco, e estava postando uma música recém-escrita por toda a mídia social. O melhor amigo dele, que não tinha tido contato desde antes do término, me mandou um pedido de desculpas junto com uma captura de tela da letra. Isso me chamou a atenção. Eu não vou colar a letra aqui porque vai levar até o Bandcamp dele, mas a música era bem explicitamente sobre meu estupro e assassinato, mas de uma forma inteligente, disfarçada. E é pegajosa também. O desgraçado. Eu verifiquei os perfis dele eu mesma a partir da conta de um amigo, e ele estava postando dezenas e dezenas de status completamente insanos, a maioria deles sobre mim. Eles alternavam entre prosa amorosa floreada e imagens de assassinato. Os amigos dele estavam reagindo com preocupação, mas alguns o incentivaram, provavelmente achando que ele estava apenas desabafando sobre sua ex. Decidi que seria melhor continuar ignorando-o, mas salvei capturas de tela, por precaução. Alguns dias depois, enquanto estava no trabalho, olhei para cima do meu computador e vi Tim entrando no lado oposto do estúdio. Meu sangue congelou. Ele estava conversando com o meu diretor criativo. Parecia cordial o suficiente, e eu vi Tim começar a vasculhar casualmente o estúdio. Me agachei e corri para o escritório da minha gerente de projetos favorita. Bati a porta e desabei contando o que estava acontecendo. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Mas Nancy foi incrível. Ela entendeu quase imediatamente. Ela me escondeu do prédio e me levou de carro até a delegacia, onde mostrei as capturas de tela e registrei um boletim de ocorrência. Meus colegas de trabalho depois me disseram que Tim estava lá para perguntar sobre a vaga de designer. Ele não era designer. Ele levou um portfólio e um histórico de trabalho elaborado e fabricado que parecia legítimo. No final da entrevista, ele perguntou casualmente se eu ainda trabalhava lá. Ele disse que costumávamos colaborar. E ele tinha escrito uma música para mim, e tinha sido tocada na rádio local naquela manhã. Ele pediu aos meus colegas para me avisarem com os mais calorosos cumprimentos. Essa frase ainda me dá arrepios. Ele então saiu, encontrou meu carro abandonado no estacionamento e ficou andando atrás dele até a polícia chegar. Infelizmente, ele não era um perigo público o suficiente para a polícia levá-lo naquele dia, mas o incidente me ajudou a garantir uma ordem de restrição contra ele. Minha empresa foi incrível também. Eu estava profundamente envergonhada por meu ex, literalmente insano ter ido ao estúdio, mas o CEO fez acusações de invasão de propriedade contra ele e criou um plano de ação para me manter segura caso acontecesse de novo. Não muito depois, eu me mudei para outra cidade, e foi isso. Não ouvi falar dele desde então, mas eu descobri a parte mais alarmante depois. A colega dele na época, Liz, passou por uma experiência semelhante com ele durante sua crise, e quando comparamos notas muito depois, ela disse que viu um grande machado no carro de Tim na mesma semana que tudo aconteceu. Ela disse que estava preocupada com a atividade dele no Facebook, então retirou o machado e o escondeu. Tim ficou tão bravo que destruiu completamente a casa deles e nunca mais voltou. E se nossas linhas do tempo estiverem corretas, isso deve ter sido logo antes de ele vir até o meu trabalho para a entrevista. Meu pai e eu fomos fazer uma trilha há alguns dias. Ele é apaixonado por cachoeiras e quer ver o maior número possível delas. Assim, estávamos caminhando em uma trilha muito bonita. Seguíamos ao longo de um rio
que fluía suavemente, cercado por montanhas. A trilha serpenteava por entre grandes e belos pedregulhos. Eu estava andando no máximo uns 10 metros à frente dele, procurando um lugar para parar e fazer um piquenique, quando virei uma curva cega na trilha e simplesmente congelei. Sentado em um tronco, talvez uns 3 metros à direita da trilha, estava um homem. Ele usava um daqueles agasalhos coloridos estilo Baja Hood, com o capuz levantado e uma meia máscara com orelhas de coelho. Ele me viu e se levantou no mesmo instante em que meu pai virou a curva. Nós três ficamos ali, nos avaliando em silêncio, até que meu pai falou com ele. "E aí, amigo?" O homem mascarado inclinou a cabeça, como se estivesse decidindo o que fazer conosco, e então respondeu: "Nada demais. Vocês não são as pessoas que estou esperando. Tenham um bom dia." Depois, ele se virou e correu rapidamente para dentro da floresta. Preso na parte inferior das costas dele, havia uma grande faca de caça, e ele tinha uma pistola no quadril. Nós o perdemos de vista rapidamente. Não tínhamos visto mais ninguém na trilha o dia todo, e já estávamos caminhando havia quase 3 horas. Nem é preciso dizer que deixamos a cachoeira para outro dia e rapidamente demos meia volta. Assim que saímos da trilha, relatamos o ocorrido ao serviço florestal local e à polícia, mas disseram que não podiam fazer muita coisa além de ficar atentos a qualquer atividade suspeita. O homem mascarado não tinha mochila, água ou qualquer coisa do tipo, o que me faz pensar que ele ou tinha escondido seus pertences em algum lugar ou estava acampando e esperando nas proximidades. Eu odeio admitir, mas fiquei desesperadamente curioso para ir atrás dele e perguntar por quem ele estava esperando e por quê. Eu moro em uma pequena comunidade rural no leste dos Estados Unidos. É uma cidadezinha agradável. Por causa do meu trabalho na área médica, conheço algumas pessoas interessantes. Também sou familiarizada com o pessoal da polícia e dos serviços de emergência. A vida em uma cidade pequena não é tão monótona e sem acontecimentos quanto as pessoas pensam, especialmente porque todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Tenho muitas histórias para contar, mas como essa acabou de acontecer, vou começar por aqui. Como ainda é algo muito recente e a investigação está em andamento, preciso ser vaga com alguns detalhes, mas precisava contar isso para alguém. Sou solteira e moro sozinha. Devido a um perseguidor, já me mudei 2 vezes. Mas essa é uma história para outro momento. No entanto, isso é relevante para esta história por vários motivos. O primeiro é que tenho um cachorro para proteção, além de sensores de movimento e câmeras de segurança externas. O segundo motivo é a localização da minha casa, que fica literalmente na mesma rua do Corpo de Bombeiros. Posso vê-lo da janela da sala de estar, e a algumas quadras da delegacia. No entanto, ao lado do Corpo de Bombeiros, fica o Departamento de Obras, que basicamente é um estacionamento onde eles guardam o equipamento rodoviário e caminhões de lixo vazios à noite e nos finais de semana. Curiosamente, não há câmeras de segurança ali. Vida de cidade pequena, suponho. Minha casa fica em uma colina com uma boa vista desse lado da rua. Devido à inclinação, às grandes árvores no quintal da frente e ao campo de milho na propriedade ao lado, a maioria das pessoas na rua abaixo não me notaria no quintal, a menos que estivessem olhando ativamente. No entanto, consigo ver a rua com clareza. Este incidente aconteceu na noite de sábado. O condado estava realizando sua celebração anual do Dia da Independência, com churrasco comunitário, música, fogos de artifício, etc. Não fui porque simplesmente não é o meu tipo de evento. Além disso, tenho um cachorro, e o barulho dos fogos poderia ser traumático para ela. Antes da grande queima de fogos, levei o cachorro para o quintal para se aliviar. Ainda havia pelo menos 1 hora de luz do dia, mas todo o bairro estava bem quieto, já que quase todo mundo estava na feira ou em outros eventos do feriado. Então, quando uma caminhonete branca grande e desconhecida passou lentamente pela rua, eu percebi. Ela deve ter dado a volta no final da rua, porque a vi novamente, indo na direção oposta, apenas uns 20 segundos depois. Desta vez, ela entrou no estacionamento do Departamento de Obras. Agora, algumas pessoas são conhecidas por jogarem coisas nos caminhões de lixo vazios, geralmente à noite,
para não serem pegas, porque não querem ou não podem ir ao aterro sanitário. Geralmente, são coisas como móveis ou equipamentos quebrados, mas eu não vi nada disso na traseira dessa caminhonete. O motorista era um homem de estatura mediana e aparência robusta. Ele tirou 3 grandes sacos de lixo pretos da caçamba da caminhonete e os jogou, um por um, no compactador do caminhão de lixo. Em seguida, foi embora. Eu juro que não sou daquelas pessoas intrometidas, estilo janela indiscreta, que sempre acham que qualquer atividade é suspeita e que os vizinhos estão aprontando algo. Mas algo nessa cena não me pareceu certo. Normalmente, quando vejo pessoas jogando lixo nos caminhões e indo embora, não me dou ao trabalho de denunciar, porque é relativamente inofensivo. Mas dessa vez, eu tive um mau pressentimento. Então liguei para a polícia. No mínimo, poderiam pegar o homem por despejo ilegal de lixo, seja de um churrasco ou algo assim. Enquanto eu estava no telefone com a central, coloquei o cachorro para dentro de casa para evitar distrações, enquanto os policiais investigavam. Alguns minutos depois, um policial chegou e eu atravessei a rua para encontrá-lo. Descrevi o que aconteceu e apontei qual dos caminhões o homem havia usado. Ele encontrou os sacos, tirou fotos, colocou luvas e me pediu para ficar longe. Os sacos estavam amarrados com um nó bem apertado e ele demorou um pouco para abrir um deles por causa das luvas. Mas, eventualmente, conseguiu desamarrar, olhou dentro por alguns segundos, depois fechou rapidamente e deu alguns passos para trás. Droga, ele sussurrou. O quê? Perguntei. É um corpo. Eu me senti enjoada. Dava para ver que ele também. Ele ficou pálido. Sua mão tremia enquanto segurava o rádio, e até sua voz estava trêmula ao passar o código para a central. A despachante parecia confusa ao pedir para ele repetir. Em menos de 10 minutos, o xerife do condado estava no local. Até ele parecia enjoado com o conteúdo do saco. O legista chegou cerca de 10 minutos depois, e o primeiro policial me acompanhou de volta para casa, junto com outro que chegou ao mesmo tempo que o legista. Embora eu já tivesse mostrado ao primeiro policial pelo aplicativo no meu celular durante a descrição inicial, agora mostrei o vídeo em uma tela maior. A câmera capturou imagens da caminhonete passando nas 2 vezes, bem como entrando no estacionamento, mas infelizmente não deu para ver claramente a placa, nem o homem jogando os sacos fora do quadro. Assistimos ao vídeo várias vezes, pausando os quadros, enquanto os policiais anotavam tudo. No final, eles solicitaram uma cópia desse vídeo e também dos arquivos da semana passada para ver se a caminhonete já tinha estado na área antes. Também estou salvando as gravações até que o departamento de obras instale uma câmera esta semana. Como isso ainda é muito recente, não sei muitos detalhes. Sei que o corpo estava em pedaços, mas não sei a idade da vítima, o gênero, a causa da morte, nada disso. As informações ainda não foram divulgadas ao público. Não sei se o legista já conseguiu identificar a vítima. Uma viatura policial está estacionada no corpo de bombeiros ao lado para vigilância constante, caso o homem volte. Provavelmente, o cara que despejou o corpo era alguém local. Como ele saberia que podia despejar ali, se não fosse? Provavelmente achou que o corpo seria enterrado junto ao lixo acumulado ilegalmente no fim de semana do feriado e que a equipe de saneamento nem se daria ao trabalho de investigar. Quando penso que esse homem vive na minha comunidade, fico fisicamente enjoada. Pensar que ele claramente investigou o local antes, que talvez não tenha sido a primeira vez que isso aconteceu, que isso pode acontecer de novo. Se eu não tivesse chamado a polícia, se eu não estivesse no quintal naquele exato momento, ou se tivesse ignorado meu instinto, a vítima nunca teria sido encontrada. Talvez nunca tivesse justiça, e seus entes queridos poderiam nunca ter um desfecho. Na verdade, existe a possibilidade de que isso aconteça novamente com outra pobre alma. Espero que não seja comigo,